Atenção, torcedor do Botafogo, porque essa quinta-feira promete ser daquelas de muita atenção para o Glorioso. Tem decisão fora de casa, um adversário que sabe explorar muito bem as condições do local, mudanças importantes sendo preparadas por Franklin Carvalho e até um retorno que pode dar uma nova alternativa para o segundo tempo. E não é só dentro de campo que tem notícia grande. O ídolo recente voltou a demonstrar todo o carinho pelo Botafogo e nos bastidores da SAF, John Textor conseguiu uma decisão importante na justiça britânica que mexe diretamente com a disputa envolvendo as ações do clube. Então fica comigo até o final, porque eu vou te explicar tudo com muita calma e na ordem. Mas antes, se você é botafoguense de verdade, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque estou sempre acompanhando tudo o que acontece no Glorioso, dentro e fora de campo. Então a sua inscrição é muito importante. Vamos lá, quero começar pela Sul-Americana, porque o Botafogo enfrenta o Cienciano nessa quinta-feira, dia 13, às 9h30 da noite, no estádio Inca Garcilaso de La Vega, em Cusco, pelo jogo de ida das oitavas de final. E o adversário não será a única preocupação. O Botafogo vai jogar aproximadamente 3.350 metros acima do nível do mar, e o histórico alvinegro em condições semelhantes mostra que esse fator precisa ser tratado com bastante atenção. Segundo um levantamento citado pela reportagem, o Botafogo disputou 11 partidas por Libertadores e Sul-Americana em cidades localizadas acima de 1.500 metros de altitude. Foram 3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, com um aproveitamento de aproximadamente 33,4%. É um retrospecto que mostra claramente a dificuldade. Em 2026, o Botafogo já sentiu os dois lados dessa história. Pela Libertadores, enfrentou o Nacional Potosí e em uma cidade situada a aproximadamente 4.000 metros de altitude e perdeu por 1-0. Depois, já pela fase de grupos pela Copa Sul-Americana, foi até Sucre, aproximadamente 2.800 metros, e conseguiu uma grande vitória por 3-0 sobre o Independente Petroleiro. Então, o Botafogo já sabe que é possível jogar bem nessas condições, mas também sabe que qualquer erro na estratégia pode custar muito caro. E quando a gente olha especificamente para os mata-matas, o histórico traz um pouco mais de confiança. Em 4 confrontos eliminatórios diante de equipes que utilizam a altitude como fator local, o Botafogo conseguiu avançar em 2 oportunidades. Em 2014, perdeu por 1-0 para o Deportivo Quito fora de casa, mas depois respondeu com uma goleada por 4-0 no Rio de Janeiro. Já em 2024 empatou por 1-1 com o Aurora na Bolívia e na volta simplesmente fez 6-0 no Newton Santos. E contra o Cienciano existe justamente essa vantagem de decidir diante da torcida. Por isso eu vejo esse primeiro jogo muito mais como uma partida em que o Botafogo precisa usar a inteligência do que necessariamente sair desesperado atrás de uma grande vantagem. É claro que vencer seria excelente, mas administrar o desgaste, controlar o ritmo e voltar de Cusco com um resultado que deixe a classificação totalmente ao alcance do Newton Santos pode ser muito fundamental. E olha, para encarar esse desafio, o Franklin Carvalho deve fazer mudanças importantes na equipe. Segundo informações do Fogão Net, com base no Globo Esporte, o Guinho e Matheus Martins têm boas chances de retornar ao time titular. O Guinho não enfrentou o Fluminense porque estava cumprindo suspensão automática e agora volta a ficar à disposição. A tendência é que ele apareça novamente no meio-campo ao lado de Christian Medina, Danilo e Álvaro Montoro. Com essa mudança, Cauã Toledo e Lucas Villalba tendem a deixar a formação inicial. Matheus Martins também deve voltar a formar a dupla ofensiva com o Arthur Cabral. Dessa maneira, a provável escalação do Botafogo tem o Arleson no gol, Vitinho, Ferrarese, Justino e Alex Telles na defesa. O Guinho, Christian Medina, Danilo e Álvaro Montoro no meio-campo, Matheus Martins e Arthur Cabral no ataque. Mas tem uma novidade no banco que merece muita atenção. Júnior Santos viajou com a delegação e deve voltar a ser relacionado. A tendência é que ele comece entre os reservas, mas só o fato de ele estar novamente com o grupo já representa uma alternativa importante para o Franklin durante a partida. Agora a grande expectativa é saber se ele será utilizado
Caso ele entre, quantos minutos terá condições de suportar? Santi Rodrigues também está novamente entre os relacionados depois de ter ficado fora do clássico contra o Fluminense por decisão da comissão técnica. Portanto, galera, Franklin ganha alternativas justamente para uma partida em que o desgaste provocado pela altitude pode fazer as substituições terem uma importância ainda maior. E olha, agora eu quero mudar um pouco de assunto porque teve uma mensagem que chamou bastante atenção da torcida nesta quinta-feira. Luiz Henrique, atualmente no Zenit da Rússia, mostrou mais uma vez que continua acompanhando e mantendo uma ligação muito forte com o Botafogo. O atacante utilizou as redes sociais para homenagear o Glorioso pelos 122 anos do futebol do clube. Luiz Henrique é tratado com enorme carinho pelo torcedor botafoguense por tudo que representou naquela temporada histórica de 2024, quando fez parte das conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Mesmo estando atualmente no futebol russo, ele fez questão de publicar um story parabenizando o clube. E isso naturalmente mexe com o torcedor, porque estamos falando de um jogador que participou diretamente de uma das páginas mais importantes da história recente do Botafogo. O próprio clube também fez a sua homenagem nas redes sociais, lembrando a fundação do Botafogo Futebol Clube em 12 de agosto de 1904 e destacando toda a trajetória de tradição, paixão e conquistas construídas ao longo de mais de um século. E ver Luiz Henrique lembrando dessa data mostra que a identificação criada durante sua passagem continua existindo mesmo depois da sua saída. Pessoal, agora é o seguinte, para fechar, nós precisamos falar agora de uma situação muito importante envolvendo a SAF, porque John Textor conseguiu uma decisão relevante na justiça britânica. Segundo a reportagem, John Textor obteve nesta última quarta-feira, dia 12, uma liminar para impedir temporariamente que a Cork Gully, administrador judicial da Eagle Football, venda as ações da SAF do Botafogo. A decisão foi concedida pelo Supremo Tribunal Britânico e neste momento vale pelo menos até o dia 9 de setembro, quando o caso deverá passar por uma nova análise. E aqui precisamos entender exatamente o que aconteceu para não transformar uma decisão temporária em algo definitivo. O juiz Mark Pelling considerou que o cenário atual é diferente daquele que havia sido analisado anteriormente no Brasil, onde um pedido semelhante apresentado por John Textor acabou sendo negado. Um dos pontos considerados foi a retirada pelos administradores da Cork de um compromisso formal que anteriormente impedia a venda dessas ações. Na avaliação do magistrado, essa mudança criou um risco real de que uma negociação pudesse acontecer antes do previsto. Outro ponto considerado foi a ausência de manifestação da Eagle no processo. Dessa maneira, o tribunal analisou a versão apresentada por Textor de que ele não teria recebido o pagamento necessário para transferir as ações que estavam em sua propriedade pessoal para a holding. E o que muda nessa prática, galera? Pelo menos, por enquanto, uma eventual venda da participação na SAF fica congelada. Isso significa que John Textor ganha tempo dentro dessa disputa judicial, mas não significa que toda a questão envolvendo o controle da SAF esteja resolvida a favor dele. É uma liminar, portanto, uma decisão provisória e existe uma nova análise prevista para setembro. O caso também envolve a GD Aluma, uma gestora especializada em empresas que passam por dificuldades financeiras e processos de reestruturação, comandada por Gabriel de Alba. Então, é uma situação bem complexa e que certamente ainda terá novos capítulos adiante. O mais importante nesse momento é separar as coisas. Textor conseguiu uma vitória judicial importante porque impede temporariamente a venda das ações, mas a disputa continua e ainda não existe uma solução definitiva sobre toda essa questão. Na minha visão, são duas frentes completamente diferentes que exigem muita atenção do torcedor. Dentro de campo, o Botafogo precisa ter inteligência para enfrentar o Cienciano em altitude sem transformar o jogo de ida em uma situação complicada para a volta. Fora de campo, a situação envolvendo o Textor e a SAF precisa continuar sendo acompanhada com muita cautela, porque qualquer decisão pode ter consequências importantes para o futuro do clube. E eu quero saber de você, torcedor do Botafogo. Contra o Cienciano, você acha que o Botafogo precisa atacar desde o começo em busca da vitória ou administrar o jogo pensando na decisão no Nilton Santos? E sobre o John Textor, como você recebeu essa decisão da Justiça Britânica que impede temporariamente a venda das ações da SAF? Comenta aqui abaixo porque eu quero saber
a opinião de vocês. E olha, deixa o like no vídeo, compartilha com outros botafoguenses e se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações, porque qualquer novidade do Botafogo na Sul-Americana e também sobre essa disputa envolvendo a SAF, eu vou trazer aqui de forma exclusiva para te manter sempre bem informado. Por isso é muito importante a sua inscrição aqui no canal, beleza? Então é isso, pessoal. Essas foram as atualizações de hoje. Talvez o vídeo ficou até um pouco longo, mas aqui no canal é assim, eu gosto de trazer tudo muito bem explicado, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Ah, lembrando você que o link das matérias que eu utilizei aqui no vídeo, como base, eu estarei deixando aqui embaixo na descrição, tá? Caso você queira se aprofundar, estarei deixando o link oficial, beleza? Muito obrigado pela sua audiência e companhia de sempre. Essas foram as atualizações desta quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Eu vou ficando por aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Fui!